falando, né, sobre que a mania, ela é um período maior de euforia, né, mas aí eu vou explicar cada ponto dessa euforia aí, né. Então, a sensação exagerada de grandiosidade, é um exagero, né, que a pessoa pode comprar carro, pode comprar casa, ela não se preocupa com compras. Já na hipomania, a gente não vê esse prejuízo todo, né? A pessoa, ela faz compras, mas ainda ela tem um freio. Já na mania, não, ela vira megalomaníaca. Ela acha que ela tem superpoderes, vamos colocar assim, que ela é rica. Ah, tem um ditado que fala assim, quando eu estou bêbado, eu fico rico. A hora que eu acordo, eu viro pobre e sinistro, né? Mais ou menos isso, né? A mania é tipo como se você tivesse embriagado naquela altivez, né? Que você pode tudo. Então, a gente vê essa parte, daí tem uma outra que eu acho que vocês já ouviram falar, se já não passaram por isso, que é quando a pessoa está em surto religioso, né, que ela acha que ela tem uma grande missão na Terra, que ela está ali, que Deus está tocando ela, né, eu falo no sentido religioso, né, aí ela também pode achar que ela está na empresa, e que ela, está trabalhando numa empresa em que ela pode ser o chefe, de uma hora para outra, ela entra e ela já tem todas as ideias do mundo, e ela é a pessoa detentora de todos os problemas e soluções do mundo. Ela acredita, de fato, que ela pode, que ela tem esses poderes aí, superpoderes, né? Então, ela se acha extremamente inteligente. Olha, veja só, chega no médico, ela acha que ela é mais inteligente que o médico, que ela sabe mais, porque ela pesquisou mais. Então, ela acredita que em pouco tempo ela adquiriu uma experiência absurda, assim, né? Que ela pode falar com o médico, com o psicólogo, como grandes administradores, ela sabe mais que todo mundo. E realmente na mania tem uma coisa que a gente absorve muito rápido as informações, né? Elas conjugam ali dentro da cabeça da gente com muita rapidez, né? Então essa crença ela vai aumentando, né? Ela vai se avolumando com o passar dos dias, né? Ela acha que não precisa seguir as regras que todo mundo segue, né? Quer dizer, a hierarquia ela não existe para uma pessoa em mania, né? Daí, então, outro ponto é a fala excessiva, né? Ela vira uma verborreia, né? Um papagaio, fala demais, e muitas vezes sem nexo, sabe? Conversa durante horas e as pessoas ficam exaustas perto dessa pessoa, porque ela não para de falar. Ela toma o domínio de toda a plateia, vamos colocar assim, como se as pessoas estivessem ali somente para ouvi-la. E pipoca de um assunto para outro, a conexão do cérebro de uma pessoa em mania, ela vai muito rápido, é muito ágil, parece que as outras pessoas estão lentas, né? A Marcela até falou na outra que ela teve a experiência, né? E isso eu já tive também, de você estar conversando com as pessoas, parece que está todo mundo lento, só que a minha cabeça está a 1000 por hora. É a mania, né? Então, lembrem-se que quando a gente está nessa fase, é da doença, não é a gente, tá? Falar mais alto, gesticular mais. Eu gesticulo sempre. Então, gente, não me levem para lado de mania, tá? Eu sou uma pessoa que gesticulo muito, porque ainda, além de ser bipolar, eu tenho TDAH, né? E o TDAH é bem espalhafatoso. E também sou italiana com alemão, aqui o povo fala bem alto e tal. Então, a gente precisa saber o que é meu e o que é do transtorno. É importante eu saber quando eu estou exagerando na minha fala, né? Perceber isso, né? Interromper as pessoas a toda hora. A pessoa está falando, o pensamento é tão rápido que você já acha que a pessoa vai falar aquilo. Ela já sabe no final o que é que a pessoa está falando. O pensamento, as conexões são muito rápidas ali, né? E ela acaba, às vezes, até tendo ecolalia. Ecolalia é quando a pessoa termina a frase do outro, termina a última palavra, ela repete, ou então ela fica com a boca, sabe? Como se ela estivesse falando com a boca do outro, sabe? É interessante isso.
Então, é tão acelerado que fica nesse ponto. Os pensamentos, eles ficam extremamente acelerados. Aí, começar várias tarefas ao mesmo tempo, né? A pessoa começa a limpar aqui, daí, de repente, ela está fazendo comida, depois ela está... Estou dando um exemplo deste caso. De repente, ela está lavando a calçada lá na frente, de repente, ela, sabe, ela vai picar uma coisa, de repente, ela já está esfregando a janela, de repente, ela já está fazendo... mil coisas ao mesmo tempo, né? E sem ficar exausto, né? Uma agilidade, assim, muito grande. A pessoa, muitas vezes, ela não tem agilidade nenhuma, de repente, ela vira uma potência, né? A energia é infinita ali, sabe? Naquele período. Ela faz associações de ideia muito rápido, né? Como eu estava falando antes. Eu estou falando de um assunto aqui, de repente eu já estou falando... E na minha cabeça, como bipolar, faz todo sentido. Mas para quem está ouvindo, não faz sentido algum, né? A pessoa, ela vai pipocando do assunto para outro, como se a lógica dela fosse a lógica do outro. Por isso dá a sensação de que as pessoas estão lentas, né? A diminuição do sono, né, gente? Isso aqui é um marcador da mania, da hipomania, né? Então, assim, quando você tá no estado de eutimia, normal, né? Você está bem. Você vai dormir às 8 horas de sono. Dependendo da pessoa, são 7, são 8, são 9, são 10, né? Depende da pessoa. Como é que eu vou diferenciar o meu sono? Bom, a minha vida inteira eu dormi 7 horas, no máximo 8, né? Esse é o meu marcador. Então, se eu durmo mais, não é bom sinal, né? Se eu estou dormindo 10 horas, se meu sono de 7 a 8 horas, está errado. Aí eu já tenho que ver se eu não estou entrando numa depressão, ou um estado misto. Mas se eu começo a dormir 6, 5, 4 horas por noite, e eu acordo com uma energia absurda, né? Que nem o Conde Drácula, quando levanta, assim, o olho já estala, a mente já está a 1000 por hora, você vai dormindo dorme, muitas vezes com medicação, né? Você apaga ali com a medicação, mas a medicação ela chega num ponto que a 3, 4 horas a pessoa já está, ou ela começa a picar muito sono. Ela acorda diversas vezes durante a noite, dorme de novo, acorda, dá aquela sensação de que a pessoa está acordada, ela dá uma cochilada, acorda, cochila, acorda. Então, fique de olho nisso. E na mania, a pessoa quase não dorme. Ou ela não dorme, sabe? Ela não dorme, ela não descansa, e ela tem muita energia. Então, comecem a reparar nessa questão do sono. É o nosso marcador. O bipolar tem o principal marcador é o sono. Então, dormir às 3, 4 horas não é normal. Por favor, nessa hora, procurem um psiquiatra na hora, converse com o seu psicólogo. E, geralmente, são as pessoas, a gente não nota, mas se tiver um bom diálogo com pessoas dentro de casa, com a família, com a rede de apoio, as pessoas também vão notar que você está acordando no meio da noite e está mexendo em panela, que você está no meio da noite e está, sei lá, no celular, vendo TikTok, sei lá, a noite inteira, né? Você não tem sono. Então, ali, acreditar também, isso é muito interessante, acreditar que dormir é perda de tempo. É uma crença bem comum em quem está em mania e hipomania, principalmente na mania. Você dorme amarrado, assim, porque você tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar. Então, para você, a pessoa ela não acredita que o sono não deveria acontecer. Tem que estar acordado, porque tem muita coisa para fazer, né? Então, tem uma energia excessiva, né? Quer dizer, limpa a casa toda de madrugada, que nem eu estava falando antes, começa a pipocar tudo, a pessoa começa a bater tudo. Imagina quem convive, né, de madrugada. Deus o livre. Inicia grandes projetos simultaneamente. Começa a comprar curso, diversos cursos, se matricular em faculdade, em pós-graduação, em inglês, em espanhol, começa a fazer um monte de coisa, já quer ir mudar para não sei aonde, já está fazendo planos de mudar para os Estados Unidos, para a Europa, para não sei aonde, para a Austrália, e já começa a fazer diversas conexões, não porque agora eu vou fazer essa pós, porque depois eu vou, sei lá, fazer outra pós na Argentina, que vou para não sei aonde, que eu vou para o Uruguai, eu vou para o Paraguai, né? E já começa a ter aquele monte de pensamento rápido,
e fazendo planos, isso quando não começa a fazer, né? Quando não começa a fazer de fato, comprar passagem, é, já programar a viagem, ou viajar de fato. Gente do céu, isso acontece muito, sabe? Da pessoa simplesmente sair e viajar. Paulo, pensei em você. Ai, ai. Então, ali, a energia, trabalhar por muitas horas sem pausa, gente, a pessoa ela fica numa alta produtividade, como ela não tem necessidade do sono, porque o sono não aparece e ela não fica cansada, ela trabalha exaustivamente. Muitas vezes tem pessoas aí que elas fazem realmente bons negócios nessa época, né? Negócios arriscados. Só que ela não mantém depois, porque ela não tem aquela energia de fato. A energia é da mania, né? Então, tudo que é demais não é normal. Para manter aquilo lá, depois cai a autoestima. Não é que você não tenha capacidade de fazer aquilo. Tem a capacidade daquilo. Tanto é que na mania você conseguiu, mas existe um tempo para tudo, né? As pessoas acreditam que só em mania elas conseguem acessar a parte inteligente delas, a boa produtividade. Isso não é verdade, né? É aí que a gente cai naquela de baixa autoestima, de, não, eu não sou assim. Realmente não é assim na questão de mania, mas que você tem toda aquela inteligência, você tem. Você tem essa capacidade, mas de uma forma mais vagarosa, tendo a hierarquia, vamos falar assim, né, que eu estava falando antes, de conseguir as coisas, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir as coisas. Na mania, a gente tem essa sensação de que a gente pode fazer coisas, de enriquecer rapidamente, né, de conquistar pessoas rapidamente, né, de entrar na vida. Você vê, a pessoa em mania, ela fica a melhor amiga das pessoas de uma forma tão rápida, sabe? Quando vê, ela está trazendo todo mundo para dentro de casa. Começa a namorar assim rapidamente. Ela se envolve com muita gente ao mesmo tempo, sabe? Pode acontecer. Gente, lembra que eu estava falando antes, né? Nem todo mundo é assim. Cada mania tem as suas peculiaridades, mas isso é muito comum da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu converso com as pessoas, mas eu não invado o espaço das pessoas. De repente, eu estou conversando com todo tiozinho que eu vejo na rua, com todo mundo. E eu estou ficando íntima muito rápido dessas pessoas. Isso é mania, certo? A impulsividade, né? Então, você vê a impulsividade de você conversar com qualquer pessoa na rua, de você gastar grandes quantias sem pensar, né? Eu estou ali, de repente eu estou abriu a Shein, Mercado Livre, sei lá, enfim, TikTok lá que agora tem negócios, e de repente eu estou comprando tudo. Eu não estou nem aí para a carfatura do cartão, porque está no cartão mesmo, então se tem saldo, estou indo. E às vezes arruma um empréstimo, faz um monte de compra, achando que pode gastar aquilo tudo. Porque na realidade, na cabeça de uma pessoa em mania, ela pode. Ela acredita nisso, sabe? Não é mentira, para ela é verdade. Não é realidade para os outros, mas a pessoa que está em mania faz todo sentido, né? Como eu estava falando, fazer investimentos muito arriscados, comprar objetos sem necessidade, gente do céu, é chegar assim, pacote toda hora na tua casa, de repente você está comprando tudo, vai para o shopping, sai cheio de sacola, Pretty Woman, né? Aquela coisa toda, sai gastando tudo que vê na frente. Pedir demissão impulsivamente. Uma pessoa fala alguma coisa, você vê, como a gente fica com o pensamento muito acelerado, as pessoas parecem mais devagar, né, que elas não têm a mesma agilidade, você simplesmente acredita que aquele lugar não é para você. Então, qualquer coisinha ali, você já, não está me dando oportunidade, eu vou pipocar para outro negócio, né? Ou então, discussão mesmo, porque um marcador também aí é irritabilidade, né? Tá, eu falei o aumento da sociabilidade, por exemplo, você não é acostumado a sair, por isso é importante fazer o diário, tá? O diário do humor é importantíssimo, para você também colocar naquelas situações de, se eu sou uma pessoa que eu saio de casa, eu trabalho, vou para academia, faço as minhas coisas, tenho uma rotina,
De repente, eu começo a sair, eu começo a gastar, eu começo a ir para barzinho, conversar com muita gente, não é do meu feitio, não é normal, né? Eu começar a sair, beber, usar droga, conversar com pessoas que não fazem parte do meu núcleo, né? Que não é normal da minha convivência, isso é um alerta, né? Aumentar o número de ligações, por exemplo, pegar de madrugada, de dia, começar a falar com todo mundo que tem nos teus contatos. Ou então, mesmo casados, gente. A pessoa ela não pensa quando está em mania. Isso não quer dizer que é do caráter dela. Por isso que eu falo para vocês, de estar entrando em, é, é, em relacionamentos ali, Twitter, está entrando que é o X hoje, né, TikTok, e se envolvendo amorosamente com as pessoas no Facebook Namoro, né, no Tinder, e ali colocando foto mais sensual, coisa que a pessoa nunca faz, né? Aí começa a usar umas roupas mais provocantes. Por exemplo, eu gosto de usar sempre as mesmas cores, né, paleta de cores no meu rosto, mas de repente eu venho aqui e começo a usar uma coisa mais gritante nos olhos, começo a arrumar o cabelo muito diferente do meu convencional, mudar de penteado, mas não sair não sair daquele contexto que você é sempre. Se você é mais discreto, né, você vai ver a pessoa agindo daquela forma. Não é que ela não possa pintar o cabelo ou fazer luzes, alguma coisa assim, ela pode fazer, mas depende do contexto. Será que eu não estou? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais discreta, de repente eu começo a usar umas roupas mais provocantes, eu vou fazer umas coisas no meu cabelo, maquiagem, tatuagem, gente do céu, eu já vi gente fazendo um monte de tatuagem, e aí você tenta avisar a pessoa, e a pessoa, não, tá tudo certo para ela. Ela fica com raiva quando você alerta, porque, na verdade, para ela não está assim, o ritmo de pensamento dela não é esse, né? Então, os gastos, eles vêm aí, né? A pessoa começa a mudar completamente o estilo dela, e realmente muda a personalidade da pessoa nesse período. O aumento de interesse sexual, como eu estava falando, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não vai, a maioria das vezes a pessoa não vai caçar lá fora, a não ser que ela seja solteira, mas ela vai aumentar a libido dela com o marido, com o namorado, e isso vai assustar, pode ter certeza que quem tem hipersexualização, né, nem todos os bipolares têm, tá? Deixando bem claro, mas a mania geralmente a pessoa tem. Inclusive, eu sempre gosto de falar, né? Tem até estudos sobre mães bipolares que têm filhos e não sabe o nome do pai da criança, né? Que a pessoa saiu com qualquer um. E tem homens também que têm filho pipocado no Brasil. Meu tio, eu até falo sempre que meu tio, falecido, ele é falecido, né? Inclusive, ele faleceu numa das depressões, na última depressão profunda que ele teve, não cometeu suicídio, mas tenho uma tia que cometeu suicídio, a irmã mais nova da minha mãe. Ele tem filho espalhado no Brasil, tem 8 filhos, que a gente sabe. Né? Então, assim, ainda fora do casamento, né? Antes de casar. Então, assim, eu tenho muitas primas e primos espalhados por aí que a gente nem sabe o nome de todo mundo, né? Isso que a gente imagina. Então, aumenta não só para homem quanto para mulher. Então, aumenta também os riscos de ter doenças sexualmente transmissíveis, né? Aí você vê muita gente pegando doença aí nessa época. E aí, um marcador muito normal, irritabilidade. Então, você imagina uma pessoa que ela não dorme. Ela não dorme, ela vai ficar irritada. Se essa pessoa, por exemplo, você tá ali falando, fazendo todas as conexões dela, de repente alguém vem e interrompe ela vai ficar muito irritada. Ela não tem paciência com fila, ela não tem paciência na hora de dirigir, ela não tem paciência para pessoas dentro da casa dela, ela quer os interesses, ela só quer fazer os interesses dela. Se alguém tira ela desse foco,
ela fica muito irritada. E aí a gente vê também, chega nessa parte aí, que a gente tem a questão dos surtos. Dependendo de quanto de tempo essa pessoa não dorme, ela pode sim entrar ter surto psicótico. E é nessa fase em que existe o delírio, as alucinações, mania de perseguição, sabe? E como ela tem acredita que ela tem o poder para as coisas, mas ela também ela pode acreditar que ela tem telepatia, ela pode acreditar que as pessoas que eu já vi casos de pessoas que acreditam que tem ET, querendo conversar com ela, que vão abduzi-la. Não sei se vocês lembram um caso bem emblemático daquela moça que transou com mendigo, né? Casada, uma pessoa. Ela começou com surto religioso, gente. Ela começou a ir na igreja exaustivamente e, de repente, ela achou que o mendigo era Jesus e que ela era a Virgem Maria. Sabe? Então, imagina o estado de psicose que essa mulher estava, né? E ainda com anabolizantes, né? Sem saber que era bipolar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com anabolizante, com emagrecedores, não estou falando da tirzepatida, não estou falando da semaglutida, que são seguros, né? A retratutida aí que está entrando, não está no Brasil, não tomem medicação sem aval médico. Estou falando de sibutramina, aquelas outras que mexem com o sistema nervoso central, tá? Então, pelo amor de Deus, se você for no endocrinologista, tudo que você for usar para emagrecer, leve para o seu psiquiatra para ver se pode. Ele precisa saber até da aspirina que você está tomando. Então, vamos lá. O comportamento de risco. Então, imagina, eu estava falando da hipersexualização. A pessoa começa a sair e ela começa a cada vez mais se envolver com pessoas. Isso é um comportamento de risco. Dirigir, a gente pensa sempre, mas vai dirigir mais rápido. Nem sempre ela tem carro. Ela começa a ficar mais acelerada de um modo geral. Esse comportamento de risco não é só a velocidade, por exemplo, o início de uso de droga, de álcool, né? Emagrecedores, que eu acabei de falar, e a pessoa ela tem uma energia absurda nessa fase, que ela pode pegar e começar, por exemplo, a ir para academia, e daí começa a fazer a dieta, aí começa a tomar emagrecedor, e aí ela vai, e ela, tipo assim, o costume dela é ir 3 vezes por semana, de repente ela tem todo dia ficando 2, 3 horas na academia. É normal? Não é normal, né? Aí a pessoa fica bitolada no corpo. E aí começa a usar anabolizante. Isso é comportamento de risco. Começa a dar trela para as pessoas na academia. Comportamento de risco. Está se expondo. Então, aí quando a mania ela começa a ficar mais grave, gente, que é no caso da delírio, alucinação, às vezes o comportamento de risco, bebedeira e tudo mais, muito provavelmente quando atingir esse ponto, tá? Nem todo mundo que entra em mania vai internado, tá? Então fique muito claro, mas eu não fui internado, então eu não estava em mania. Gente, a mania, ela apaga a nossa memória em alguns pontos, tá? Ela fica, imagina, a privação de sono, ela é usada hoje como uma arma de tortura em guerra. Eles deixam as pessoas sem dormir por dias, e a pessoa pode morrer por falta de sono. Então, tu imagina nós bipolares, ficando dias e dias, a pessoa perde a conexão. Fica totalmente desorientada e acelerada, e parece que tomou baldes e baldes de café, né? Vamos dizer outras drogas aí que fazem isso. Então, assim, gente, bom, eu acho que deu para entender, né, Rô? Vou passar a bola para você agora. Então, me chamo Rogéria Lourenço dos Santos, também sou psicóloga clínica e, dentre os meus estudos, estou fazendo especialização de prática baseada em evidências para transtornos de humor. Então, dando continuidade ao que a Ângela estava explicando, né, é interessante notar que, devido a todos os prejuízos que ela mencionou, né, da mania, que
embora a pessoa muitas vezes possa se sentir um super-herói ou alguém com superpoderes, já estão bem claros na literatura, nos estudos, e para quem tem já passou por isso, sabe? O quanto isso afeta, né, o próprio cérebro, a memória, né? A cada crise isso se torna pior. Por isso que o nosso ponto aqui hoje, além de explicar sobre a mania, é passar para vocês que quando a mania está se intensificando, a pessoa precisa de ajuda, porque é muito difícil controlar a si mesmo, justamente pelos motivos que ela explicou, né? A pessoa, porque como há uma distorção da realidade, né? Esse superpoder, essa fala contínua, essa sensação que pode dar de muita euforia e felicidade, situações, decisões são tomadas de forma que depois a pessoa muito provavelmente vai se arrepender. Por isso que é importante o auxílio de outras pessoas. Então, para isso, gente, é importante fazer planos de prevenção quando se está bem, né? Que nós chamamos de eutimia, o estado de humor normal de cada um, tá? E cada pessoa tem um estado eutímico normal. Por exemplo, a Angeli me parece que ela é uma pessoa mais falante, mais extrovertida. Eu sou um pouco mais calada, um pouco mais de escutar, né? Esse é o meu estado de humor normal, tá? Dentre outras características, tá? Então, quando a pessoa está bem, é aí que ela precisa fazer esses planos de prevenção, porque quanto mais exaltada ela fica, mais difícil é identificar os perigos associados ao comportamento desse estado, tá? Aí eu coloquei aqui que eu vou explicar para vocês a metáfora do trem. Imaginem um trem, tá? Numa estação que está começando a se movimentar. Digamos que esse trem, né, a pessoa pegou o trem que vai levá-la para um lugar. É muito mais fácil e seguro, aqui é uma metáfora, tá, gente? É uma analogia. É muito mais fácil pular desse trem, sair desse trem, quando ele recém começou o movimento, né? Do que sair nesse trem quando ele está em alta velocidade, porque fica muito mais difícil, né? E arriscado e perigoso, enfim, tá? No caso da mania, o que isso quer dizer? Que é muito mais fácil tratar, né? Prevenir sintomas mais intensos quando os sinais estão começando do que deixar para no auge ali do estado de humor. E já se sabe, tá, que inclusive os maiores preditores de hospitalização, tá, de episódios graves, acontecem em dois momentos principais. Quando a pessoa não usa as medicações adequadas, na dose adequada, isso é o ponto primeiro para se tratar quando nós falamos em transtorno afetivo bipolar. Quais medicações e quanto da medicação para aquela pessoa, naquele contexto dela. E também pode, né, ser preditor ou pode ter risco de hospitalização, ou mesmo nem de hospitalização, mas de um humor mais perigoso, mais danoso, quando também a pessoa não consegue identificar os primeiros sinais de recaída. Por isso que é muito importante identificar esses sinais, tá? Aqui eu trouxe para vocês um relato de paciente de livro, tá? Que diz o seguinte: eu costumava achar que tinha o controle da situação quando estava maníaco, mas era apenas a doença se manifestando. Agora, penso que estou no controle da situação quando consigo parar de ficar mais exaltado. Então, vejam que interessante, né? Então, fazer cartões lembretes, ou seja, anotar bilhetinhos, anotar post-it, pode deixar colado na porta da geladeira, pode deixar no espelho do banheiro, né? Com lembretes dizendo: quando eu estiver mais exaltado, mais falante, com menos sono, com todos aqueles sintomas que a Angeli descreveu anteriormente, devo ficar de olho, devo falar com o meu médico, talvez devo ajustar a medicação, tá? Para que esse trem não comece a andar numa velocidade muito rápida e seja mais difícil de conter esse estado de humor. Então, na sequência, eu trago para vocês aqui alguns exercícios de prevenção de recaídas, tá? Que são 3 pontos. Primeiro, identificar sintomas prodrômicos. Que nome difícil é esse? Sintomas prodrômicos, pessoais, são os primeiros sintomas, são os primeiros sinais de que vai haver uma virada, uma mudança de humor. Tá? Então, nada mais são do que os primeiros sinais. Listar medidas preventivas,
que vocês vão fazer quando estiverem com humor eutímico, ok, normal, e criar um plano ou contrato escrito detalhando os procedimentos de prevenção, ou seja, o que é para fazer quando aquilo acontecer. Porque, como eu disse, como na mania há uma distorção da realidade, do humor, né, do que é difícil, do que é fácil, do que eu posso, do que eu não posso, é importante ter uma receita de bolo, ter detalhado o que eu devo fazer, quem eu devo procurar para não piorar, porque a minha mente vai dizer que eu estou certo. Tá? Então, a identificação desses sintomas, tá? Lembrando que esses sintomas podem durar de 1 a vários dias já, essa alteração de sono, né? Menos necessidade de sono, mais falante, mais energia, tá? O que a gente faz? Fazer uma lista com a ajuda de amigos ou membros da família, nos primeiros sinais que indicam o início do episódio. Por exemplo, beber muito ou usar drogas, falhar no uso das medicações, enfrentar situações estressantes, né? Tudo isso aqui são exemplos, já mostra que está tendo uma falha, né, no meu comportamento normal que pode me levar para mania. Situações estressantes, pessoal, deveriam ser evitadas, tá? Que também são situações de risco. Para ninguém o estresse é algo bom, mas por bipolar, né? Tentar minimizar as situações estressantes e saber lidar com elas ajuda muito a não ter virada de humor. Então, mudanças observáveis do conteúdo do pensamento e da fala podem ser uma dica de quem está começando a ter uma progressão. Tá? Então, embora a pessoa que está começando o episódio talvez não vá notar, é importante falar com alguém que conheça essa pessoa para dizer, olha, tu tá muito falante, tô te achando muito feliz. Embora essa pessoa possa dizer, não, tá tudo bem, é importante ouvir quem está falando isso, tá? Então, quais são alguns exercícios de prevenção de recaídas que nós temos? Primeiro, né, identificar quais sintomas. Identificar o contexto em que ocorrem seus primeiros sinais de alerta, né? Uma situação estressante, teve uma festa da família, um amigo me convidou, talvez, para beber alguma coisa. Cuidado com esses contextos que podem predispor uma virada de humor, e cada um de vocês podem ter contextos específicos. Identificar como vocês estão administrando o dinheiro, abrir mão das chaves do carro, né? Quem tem carro, gosta de dirigir muito rápido, prestar atenção nisso. Evitar tomar decisões importantes, tá? Lembrando, no estado de mania, muitas vezes esse estado ele é alterado. Então, na minha cabeça, aquilo não tem problema, não é importante, ou é importante, mas eu estou bem. Não, espera. Evitar situações sexuais de risco, como a Ângela já comentou muito bem. Lembrar de usar as estratégias de manutenção do bem-estar, que daí também cada um de vocês pode fazer uma lista do que faz bem, do que traz bem-estar para vocês de uma forma não eufórica, tá? Ligar para um médico psiquiatra ou também pedir para que alguém o faça, tá? Porque o médico é quem pode, né, fazer essa alteração na medicação se necessário, e obviamente o psicólogo também pode ajudar aqui, mas muito mais organizando esse plano com vocês. Vejam só o que diz aqui. É na fase prodrômica, ou seja, no início dos sinais de que meu humor vai virar, que você tem maior controle sobre seu destino. Por isso, é importante se preparar para reconhecer até mesmo os mais sutis sintomas de mania. Não é saudável dormir 3 horas por noite, 4 horas e dizer: está tudo ótimo, está tudo bem, porque eu não sinto mais nada. Porque é só no sono, gente. Eu sempre digo isso aqui, Angela. A gente tem que dar uma aula, uma hora sobre sono. É só no sono que acontecem processos de limpeza no cérebro, de combate a inflamações, tá? É só durante o sono que vários hormônios são liberados e organizados, por isso a importância do sono. Eu digo que sono é remédio, tá? Entre 7 a 9 horas, tá? Fique atento, especialmente nas horas em que seu humor oscilar muito e você sentir seu nível de energia aumentar, ou que as pessoas reagem à sua irritabilidade ou excentricidades, tá? Tá começando a ficar irritado, para pensar um pouco.
Será que estou virando humor? O que está me incomodando? Por que está me incomodando? Tá? E aí, na sequência, como eu digo, esse material vai ser disponibilizado aqui para o grupo do Conexão Bipolar, tá? Tem vários slides com dicas para que vocês listem esses sinais de mania ou até hipomania, tá? Por exemplo, com a ajuda de seus amigos próximos ou parentes, descreva com um ou dois adjetivos como é o seu humor quando os episódios maníacos começam. Por exemplo, eu fico animado, eu fico feliz, eu fico mais consciente, eu fico obstinado, mais reativo, mal-humorado, irritável, eufórico, ansioso, ligado, divertido, como ioiô, entusiasmado. Então, esse humor não é o humor normal, o humor eutímico de vocês. Até porque, pessoal, gasta muita energia do cérebro, né? A gente manter um humor eufórico sempre. É claro que tem pessoas que têm, né, por traço de personalidade, um pouco mais de expansão, são um pouco mais animadas, entre aspas, mais felizes, né? Parece aquela pessoa que sempre está tudo bem. Isso é uma coisa que é mais de personalidade. Agora, essa mudança, tá? Ela é típica de estado de virada maníaca. Descreva mudanças em seus níveis de atividade e energia, conforme seu episódio maníaco progride. Inclua mudanças em como você se relaciona. Por exemplo, liga para várias pessoas, como a Angeli falou, faz muitos novos amigos, assume mais projetos ou começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fala mais e mais rápido, encara todo mundo, dá bronca nos outros, sente muito tesão ou maior motivação sexual, tá? Então, tudo isso aqui são exemplos do que vocês podem anotar, deixar numa planilha, num checklist e ir verificando, tá? É muito importante, né, gente, que às vezes o senso comum associa a bipolaridade somente ao humor. Não é. A bipolaridade, na minha concepção, tem duas palavras-chave importantes, que são humor e energia. Energia. Para cima demais ou para baixo demais, tá? Descreva mudanças no seu pensamento e na percepção das coisas. Por exemplo, os pensamentos se aceleram, os sons ficam mais altos. É muito comum pacientes relatarem uma hipersensibilidade, né, sonora, de cores, tudo fica mais intenso, as cores mais vivas. Você imagina poder fazer o que for. Eu já escutei relatos, gente, de pelo menos uma pessoa que foi para a guerra, lutar a guerra em episódio maníaco, tá? Isso é muito grave. Essa pessoa conseguiu retornar, sã e salva, mas é o que pode fazer um episódio maníaco, tá? Pensa que está sendo observado, que riem de você, tem maior interesse por religião ou pelo oculto, sente-se mais inteligente e confiante, tem novas ideias, ideias mirabolantes, mágicas, né, para ganhar dinheiro. Os outros lhe parecem chatos e burros, tem percepção extrasensorial, aptidões sensitivas, pensa em se ferir ou se matar, rumina coisas, dispersa-se facilmente. Então vejam que traz muitas ideias para você se auto-observar. Descreva mudanças em seus padrões de sonos, né? Por exemplo, dormir 2 horas menos que o usual, mas não se sentir cansado. Isso é importante, tá, gente? Porque se por algum motivo isso não deveria acontecer, mas se por algum motivo vocês tiverem que dormir um pouco menos, é normal, é correto, é saudável se sentir cansado. Por isso que a gente costuma ter o sono como uma medicação na dose certa, na quantia certa, porque isso vai impactar nosso comportamento, tá? Então, dormir pouco e não se sentir cansado é um sinal. Acordar muito no meio da noite, ficar acordado até tarde, compensar com cochilos durante o dia, aquele cochilo que dorme acorda, e não precisar dormir tanto. Descreva algo que fez na semana passada, que normalmente você não faria, né? Gastou muito dinheiro, investiu por impulso, foi multado por excesso de velocidade, tá? E por aí vai. E descrever os contextos, quaisquer mudanças, eventos, circunstâncias associados aos sintomas. Por exemplo,
aumento no estresse por carga de trabalho. Então, aumentou minha demanda de trabalho, aumentou meu estresse, eu já começo com um comportamento que são os primeiros sinais, os pródromos de que meu humor vai virar, tá? Parar ou desorganizar o regime de medicação. Gente, isso é muito, 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 muito importante. Medicação sempre, todos os dias, em dia. Parou de tomar remédio, não tomou, não lembrou, tem coisa aí, tá? Perder a consulta ao médico, beber ou usar drogas, iniciar um novo projeto, mudar o horário de trabalho e por aí vai, tá? Então, liste seus primeiros sinais de alerta de um episódio maníaco, tá? Liste as circunstâncias e peça mais membros do seu círculo, né, que acrescentem quaisquer outros sinais precoces, porque como eu deixei bem claro, nem sempre vocês vão perceber, tá? Liste quais atitudes você talvez tenha quando esses sintomas começarem a aparecer, tá? Por exemplo, eu ligo para o médico, eu vou fazer exame de sangue, eu tenho que mexer na medicação sob orientação médica, eu preciso voltar a ter o sono regular, manter rotinas, né, do dia e da noite estruturadas, evitar álcool, droga, cafeína, e por aí vai, tá? Daí, aí vem as estratégias, abrir mão dos cartões de banco, abrir mão da chave do carro, evitar tomar decisão financeira ou decisão que vão impactar a vida e evitar situações sexuais de risco. Então, cada caso, cada pessoa vai se autoavaliar. Isso tudo pode ser conversado com psiquiatra, com psicólogo ou com alguém que conheça bem vocês para vocês organizarem juntos isso daqui, tá? E listar quais comportamentos seus parentes ou essas pessoas relevantes ou amigos podem ter, tá? Às vezes essa pessoa vai ter que ligar para o médico de vocês, falar com você para lhe dar apoio, relatar o que você está fazendo que gera preocupação neles, dizer o quanto se importam com você. Então, por mais possivelmente uma pessoa cuja atenção é chamada, né, principalmente no episódio maníaco, ela vai ficar irritada, tipo, o que está se metendo na minha vida? Que saco. Eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu tô fazendo. Gente, não sabe por isso, porque há uma alteração neuroquímica, tá? Isso é neuroquímico, é processo químico, é nos neurotransmissores. Por isso que é importante vocês terem clareza do estado normal ou eutímico de vocês, tá? Aí vem mais lembretes, tem que ligar para o pronto-socorro para o hospital, né? Eu preciso de alguém para me ajudar a me lembrar a tomar medicação e por aí vai, tá? E por fim, listar o que vocês gostariam que seu psiquiatra ou psicólogo fizesse. Por exemplo, estar presente em uma emergência, né? Checar o nível ali de lítio, valproato, ou seja, qual medicação vocês tomem, tá? Revisar a medicação e por aí vai, tá? Então, esperamos que vocês tenham gostado dessa palestra, dessa aula,